Bom, vamos revisar o que nós vimos na aula passada, que ficou um pouco confuso a maneira que eu fiz. E aí a gente fecha esse tema e já começa a encaixar com o próximo e último elemento desse curso, que é estudar as soluções eletrodinâmicas e relativísticas, né? Então a gente quer saber o que acontece quando você bota uma carga acelerada no espaço, como é que que tipo de onda gravitacional, de onda eletromagnética você está emitindo e assim por diante. A gente vai precisar de uma série de estruturas matemáticas para fazer essas contas, né? Então vamos continuar, vamos refazer aqui a nossa dedução das equações de Maxwell no formato covariante, e aí a gente depois começa a discutir soluções, tá? Bom, então a gente começa com a eletrodinâmica, no formato não covariante, eletrodinâmica, tá? Então a gente tem aqui as equações de Maxwell, a gente tem divergente do campo elétrico igual a ρ sobre epsilon zero. A gente tem aqui rotacional do campo elétrico igual a menos dB dt. A gente tem divergente do campo magnético igual a zero. E a gente tem rotacional de B igual a μ0 corrente mais epsilon zero dE dt. Certo? Bom, pessoal, lembrando vocês que a gente está trabalhando num frame, e num frame a gente tem que o campo elétrico e o campo magnético são campos vetoriais espaciais naquele frame, ou seja, ambos podem ser escritos como E vai ser o nosso EI sigma I, tá certo? E o nosso B vai ser BI sigma I, ok? Lembrando que sigma I nada mais é do que E0, que é justamente a escolha de tempo, né? Que justamente define o referencial, e I, que são os elementos de base que a gente está trabalhando, ok? Então esse cara aqui é um frame, a gente sabe como é que funciona E, como é que funciona B, são campos vetoriais. Porém, a gente sabe que B é um campo vetorial especial. Se a gente faz uma inversão espacial, o B ele não muda de sinal, ele vai ter um mais B aqui. Tá? Portanto, contanto, né, em comparação, o campo elétrico, quando você faz a inversão espacial, o campo elétrico ele ganha um sinal de menos na frente. Certo? Se vocês lembrarem lá da lei de Biot-Savart, vocês vão lembrar que o campo B é também dado por um produto vetorial, e por isso que quando você faz a inversão espacial, as componentes dele mudam de sinal também, tá certo? Bom, dito isso, como é que a gente fez na aula passada? A gente mostrou aqui que o nosso rotacional de B, né, esse rotacional é fácil, a gente definiu como é que ele fica, a gente sabe escrever ele aqui explicitamente, então ele é assim, del1 B2 menos del2 B1, esse cara vai ter a sigma 3, mais menos del1 B3 menos del3 B1 sigma 2 mais del2 B3 menos del3 B2 sigma 1. Tá? Se vocês olharem lá o livro de vocês de cálculo 2, vocês vão ver que essa aqui é a fórmula do rotacional, tá certo? Né? Na base 1, 2, 3 aqui. E tem sinal de menos aqui que aparece no sigma 2. Porém, a gente viu aqui algumas fórmulas, eu vou simplesmente mostrar elas aqui, a gente já fez esse tipo de conta algumas vezes, mas isso aqui, né, vai ser simplesmente E2, E3, que é fácil mostrar que é igual a sigma 2, sigma 3, certo? A mesma coisa vai valer para os outros, para menos uma diferença de sinal, então esse cara vai ser menos E1, E3, que é fácil de ver que é menos sigma 1, sigma 3, e a mesma coisa aqui no nosso sigma 3 vai ser
Aqui, sigma 3 vai ser E1, E2, que é fácil de ver que é sigma 1, sigma 2. Certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Se eu multiplico essa expressão de cima por I, vai ficar assim, I vezes rotacional de B, ok? Vai ser igual ao quê? Del1 B2 menos Del2 B1 e sigma 3. Mas I sigma 3 é sigma 1, sigma 2. Sigma 1, sigma 2. Tá certo? O próximo vai ficar assim. I sigma 2, mas tem um sinal de menos aqui. Então, corta com esse sinal de menos aqui e vai ficar, então, del1 B3 menos del3 B1 e 1, sigma 3, tá certo? E, finalmente, o I vezes o sigma 1 é simplesmente o 2, 3, então vai ficar assim. Del2 B3 menos del3 B2 sigma 2 sigma 3. Tá certo? Bom, então isso aqui é assim, pessoal. Ó, sigma 1, del 1, sigma 2, B2. Aqui eu tenho sigma 1, B1 aqui, sigma 2, del 2 aqui. Se eu inverto a posição desses caras aqui, eu ganho um sinal de menos. Então vai ficar assim, del 1, B2, né? Sigma 1, sigma 2, mais del 2, B1, sigma 2, sigma 1. Tá certo? E vocês vão ver que o resto vai ser similar. Tá certo? Mas isso está dizendo para a gente o quê? Que I rotacional de B é igual a... Deixa eu ver... Só um segundo... Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque, tá vendo, o B, ele pode vir para cá, mas o 2... Rapidinho... Deixa eu ver como é que... Ó... Espera só um instante... Não, desculpa. Aqui é o produto externo, tá? Porque tanto faz que esses caras, eles anticomutam de qualquer forma. Ok? Então, esses caras aqui vão ficar com o somatório. Certo? E aqui. Então, esse cara aqui vai ser simplesmente nabla B. Certo? Que nada mais é do que soma de IJ de 1 até 3 de sigma I del I, sigma J del J B. Não. Oh, meu Deus. Sigma J BJ. Certo? Então, aqui vai ficar sigma I com sigma J, I del I BJ, somado sobre todas as possibilidades. Tá vendo? Ó? 1 com 1, 2 com 2, 2 com 2 aqui, 1 com 1, e a mesma coisa para todos os outros, tá ok? Então, a gente tem essa maneira de você, na verdade, definir o produto rotacional, ou seja, você acaba definindo, se você quiser fazer isso, esse rotacional, definindo como menos I esse produto aqui, que é um produto natural da álgebra de Clifford, certo? Ok, então isso aqui mais ou menos que a gente já tinha visto, um pouco melhor organizado. Agora, note o seguinte, esse cara aqui,
a gente acabou de ver, que é o I rotacional, ele vai ser composto assim, ó, sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3. Então, esse cara, ele vai ser um bivetor, né, do tipo espaço, espaço. Por que espaço, espaço? Porque, ó, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3, sigma 3 é igual a 2 e 3. Então, ele é um bivetor formado por dois vetores de base e espaciais, tá certo? Então, esse cara aqui é um bivetor espacial, espacial, ok? Tá. Então, espera um pouquinho, se eu não fiz nenhuma besteira. Tá. Um vetor de grau 2, né? A gente vai dizer, né, quando é um bivetor, a gente vai dizer que o rank aqui, ou grau, é 2, tá certo? Porque tem dois elementos de base aqui. Então, o número de elementos que aparecem aqui é o grau ou rank aqui do objeto, tá certo? Rank. Bom, próximo elemento que a gente precisa, né, por que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando as nossas equações originais, que estão expressas usando o produto vetorial aqui, né, o rotacional, e eu vou reexpressá-las em termos dos produtos que aparecem naturalmente na álgebra de Clifford, porque aí a gente depois vai usar isso para juntar os nossos resultados, ok? Bom, o próximo é a gente ver o que acontece com a divergência de B. Tá? Primeira coisa que a gente vê é que isso aqui é um pseudo-escalar. Ou seja, quando a gente faz uma inversão espacial, então inversão espacial, o que acontece? O seu gradiente muda de sinal, né? Só que o B não muda de sinal. Okay? Então, isso aqui é menos divergente B. Mas divergente B é um escalar, só que é um escalar que muda de sinal. Então, esse divergente B, como eu escrevi aqui em cima, é um pseudo-escalar. Certo? Então, a gente sabe que esse cara aqui é mais facilmente representado por um I. Okay? Bom, além disso, a gente sabe que I, que é igual a E0, E1, E2, E3, comuta com qualquer bivetor, ou seja, esse cara aqui é igual a esse cara vezes I. Por quê? Porque aqui tem dois elementos de base, aqui tem 4. Desses dois, sempre coincide com 3 desses. Então, quando passa pelo I, muda de sinal uma vez, mas como o bivetor tem 2, muda de sinal 2 vezes, então fica positivo, certo? Uma continha que vocês podem, eu já fiz algumas vezes aqui, vocês podem fazer de novo para caso vocês fiquem confusos, tá? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu posso pegar um produto esse divergente de B, eu posso multiplicar por I, né? E eu vou obter aqui o quê? Que I divergente de B é igual a 0, certo? Que é o que eu tinha aqui do lado direito, eu multipliquei por I dos dois lados, mas isso aqui é o mesmo de eu pegar o divergente de IB. Por que eu tenho direito de fazer isso? Porque esse cara comuta com todos os elementos de base aqui. Então, ele pode passar para onde eu quiser. Então, eu tenho essa equação aqui, que é uma equação já representando os nossos objetos em termos dos elementos da álgebra de Clifford. Ok? Bom, além disso, eu tenho já essa expressão aqui, e eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever... Cadê? Eu posso pegar essa minha equação aqui, ó. Deixa eu ver se eu não errei o sinal. Não, isso mesmo. Eu posso pegar aquela equação lá e posso escrevê-la assim, ó. Externo de IB é igual a IB, pela mesma razão, tá? O I comuta com esses caras aqui todos, então eu posso tirar ele aqui, mas a gente sabe que I rotacional de B
é simplesmente menos esse negócio aqui, certo? Então isso aqui vai ficar igual a menos I, desculpa, esse cara aqui, ó, I menos I rotacional de B é menos I externo de B é menos rotacional de B. Certo? Ó, esse cara aqui, tá aqui, eu passo menos para cá e fica menos rotacional de B. Só que menos rotacional de B, a gente tem ali, é uma das equações de Maxwell, que dá pra gente menos μ0, que multiplica J mais ε0 dE dt. Ok? Então veja, eu já peguei aqui uma equação no formato de Clifford, com divergente aqui bonitinho, e uma outra equação no formato de Clifford com o produto externo aqui, com o IB aqui, tanto o IB aqui. Bom, a gente sabe que esse cara aqui é o simétrico e esse é o antissimétrico. Então eu posso já somar esses dois caras e escrever isso em termos de uma equação única. Certo? Eu vou deixar as equações de Maxwell aqui para a gente ficar lembrando delas. E vou escrever a soma daquelas duas equações e vou obter assim. Produto de Clifford de IB vai ser igual a menos μ0 J mais ε0 dE dt. Ok? Então, eu só juntei as duas, somei essas duas equações. Por que eu posso somar essas duas equações aqui? Porque a gente viu, esse cara aqui vai ser um escalar, então esse cara aqui é um de rank 0, tá certo? E isso aqui a gente sabe que vai ser um cara de rank 2. Então eu posso somar rank 0 com rank 2 numa boa e obter uma coisa independente aqui dos dois lados, ok? Que é isso aqui. Bom, agora a gente vai usar essa aqui. Como é que a gente faz para usar ela? A gente simplesmente pega essa equação e multiplica por I dos dois lados. Vai ficar assim, I rotacional de E vai ser igual a menos D dt de I vezes B. Tá? Não fiz nada demais, tá? Peguei essa equação aqui e multipliquei por I pela esquerda. Okay? Mas aí a gente, pela nossa definição aqui da relação entre o produto vetorial e o produto externo, a gente tem que esse negócio vai ser produto externo do E vai ser igual a menos D dt de I B. Ok? Maravilha. Essa é uma das equações que a gente precisa. E agora a gente vai pegar essa última equação aqui, né? E simplesmente somar. Ela já está no formato bom aqui. Eu posso pegar ela e escrever ela aqui embaixo, só para a gente ficar com as duas, uma junto com a outra, tá certo? Esse cara aqui vai ficar ρ sobre ε0. Eu somo essa com essa. O produto simétrico mais o antissimétrico vai ser simplesmente o produto de Clifford, né? Que vai ser produto de Clifford E vai ser igual a ρ sobre ε0 menos D IB dt. Certo? Lembra, esse cara aqui é rank 0 mais um rank 2. Ok? Esse rank 2 é espaço-espaço. Certo? Esse aqui é um rank 2 espaço-espaço porque ele é IB. Ok? Então, do lado direito eu tenho o rank 0 e o rank 2 espaço. Aqui, só para ficar claro, o que a gente tem quando a gente pega essa equação? Cadê onde eu botei? Essa aqui. Né? Esse cara aqui é rank 2, mas esse cara também é rank 2. Né? Porque o E é construído com os sigmas, e o sigma é um rank 2, tempo-espaço. Então, esse cara aqui é tempo-espaço. Ok?
tanto o J quanto o E são formados assim, né? O J, por exemplo, vai ser igual a JI, sigma I, e o sigma a gente sabe que é o E0 EI, tá certo? Então ele é tempo-espaço. Enquanto a gente tinha visto esses caras aqui, né, o sigma 2, sigma 3, que é o I vezes B, é espaço-espaço. Então, aqui eu tenho um rank 2, tempo-espaço, e aqui eu tenho um rank 0 e um rank 2, espaço-espaço. Então, essas equações elas são independentes, tá certo? Elas têm o lado direito, ranks totalmente diferentes. Então, eu tenho o direito de somá-las, ok? Essa aqui é a grande vantagem da álgebra de Clifford, porque ela permite você trabalhar com esses multivetores que carregam relações algébricas entre objetos de rank diferente. Okay? Bom, só que a gente não pode simplesmente somar esses caras, a gente tem que fazer uma combinação linear dessas duas equações, ou seja, eu quero fazer uma combinação linear dessa equação com essa aqui, né, que, de forma que acerte a unidade, acerte tudo. Então, vamos lá. A gente vai dizer que a gente tem E mais lambda I B, né? Lembrando que aqui eu estou somando um rank 2 do tipo tempo, espaço, e esse cara aqui é um rank 2 do tipo espaço, ok? Então eu vou ter esse cara aqui, é um bivetor completo. E isso é bastante importante, tá? É por isso que o campo elétrico e o campo magnético eles são insuficientes em separado, né? Porque, na verdade, o que é um bivetor tipo tempo e um tipo espaço depende da escolha de frame. Se eu faço uma escolha diferente de base, então o que era tempo vira espaço, vai ser uma mistura de espaço e tempo e assim por diante. Então, o que é campo elétrico num certo referencial vai ser uma mistura de campo elétrico e campo magnético no outro referencial e vice-versa, certo? O que pode acontecer também. Então, esse objeto aqui, ele tem todos os tipos de elementos de bivetores. Eu tenho 3 do tipo espaço e tempo e tenho 3 do tipo tempo e espaço, certo? Então, ele tem um objeto de dimensão 6, né? E que tem todos os tipos de elementos lá dentro. Okay? Por isso que ele vai ser um objeto primordial, um objeto mais importante do que o campo elétrico e o campo magnético em separado. Bom, se eu tiro agora o produto de Clifford com essa derivada aqui, eu vou obter isso cara aqui, mais lambda I B, né? E eu vou usar essas duas equações. Eu vou usar essa primeira equação aqui, desse cara vezes esse, e depois vou usar essa aqui para esse cara vezes esse. Ok? Então isso aqui vai ficar assim, ρ sobre ε0 menos d I B dt mais lambda que multiplica menos μ0 que multiplica j mais E0 dE dt. Ok? Então, nada demais, tá? A gente só juntou essa brincadeira toda, parece que é um negócio complicado, mas vocês vão ver logo, logo, isso aqui, na verdade, é bastante simples. Tá? Então, a gente tem o seguinte, eu vou agrupar esses termos aqui, porque eles vão depois funcionar como um objeto geométrico só, menos lambda μ0 j, né? Não fiz nada demais, eu só juntei esse cara com esse cara aqui, e vou juntar os termos que tem derivada temporal aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar assim, menos lambda μ0 ε0, μ0 ε0 nesse cara aqui com o lambda, e esse cara não tem ninguém multiplicando, então eu tenho que dividir por isso, certo? Então esse cara vai ficar aqui, opa, faltou d dt, e vai aparecer o quê? O E, que é o termo que tinha produto desses 3 números aqui na frente dele, mais 1 sobre lambda ε0 μ0 b. Ok? Bom, mas então, se eu quero que essa combinação linear seja sempre o objeto primordial com o qual eu quero trabalhar, então eu quero que ele apareça aqui e eu quero que o mesmo objeto apareça aqui. Mas para isso acontecer, eu preciso escolher lambda de forma que
lambda seja igual a 1 sobre lambda E0, Mi0. Só que E0, Mi0, a gente sabe que é 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado, então isso aqui vai ficar C2 dividido por lambda, e, portanto, uma solução é nós escolhermos lambda igual a C. Ok? Bom, fazendo essa escolha, o que nós temos aqui? A gente vai ter nabla eu vou escrever mais uma vez assim, nabla de E mais C I B, tá certo? Então eu só fiz a escolha de lambda, e aí o lado direito vai ficar assim, ρ sobre epsilon 0 menos C Mi0 só, J, tá certo? E aqui, pessoal, ó, esse cara é 1 sobre C quadrado, vezes C fica 1 sobre C. Então fica menos 1 sobre C d dt dessa mesma brincadeira aqui, ó, E mais C I B. Ok? Então, essa mesma expressão aqui, eu reescrevi lá, escolhendo o meu lambda igual a C. Ok? Então, eu tenho que esse objeto ele aparece aqui e aqui. É o mesmo objeto. E ele só aparece nesse formato, nessa combinação especial de E e B. Certo? Para a gente usar, para a gente definir o nosso tensor de Faraday de forma consistente com a literatura, a gente faz a seguinte escolha. A gente vai dizer que F, e eu não vou botar mais seta, porque seta eu guardo só para os objetos que são escritos em termos da base sigma, tá? O meu F agora é um bivetor completo. Então esse F ele vai ser definido como sendo campo elétrico sobre a velocidade da luz mais IB. Ok? Então esse cara aqui, pessoal, é um cara de rank 2 que tem espaço, espaço e tempo, espaço. Ele tem as 6 possíveis componentes aqui. Ok? Bom, se a gente reescreve agora em termos desse cara, vai ficar assim, nabla de F. Mas veja, para aparecer F aqui, eu preciso dividir toda a expressão inteira por C. Aqui eu divido por C, dá o meu F. Aqui eu divido por C, dá o meu F. Então aqui vai aparecer um C a mais. Vai aparecer assim, ó. Rho sobre epsilon 0 C menos Mi0 J. Ok? E aqui vai ficar menos 1 sobre C d dt de F. Olha como a expressão está simplificando. Né? Agora, esse pedacinho aqui, eu não quero botar epsilon 0, C e Mi0, porque são redundantes. Né? A gente sabe que o produto de um com o outro é C quadrado. Então, para não usar 3 quantidades enquanto eu posso usar 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse C aqui e vou multiplicar por Mi0 aqui e Mi0 aqui. Ok? Bom, o Mi0 daqui vai ficar em evidência. Esse cara com esse dá C quadrado, corta com esse C, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter Mi0, C Rho menos J. Certo? Menos 1 sobre C d dt de F. Mais simples ainda. O que a gente pode fazer agora para deixar ainda mais simples essa expressão? É a gente fazer o seguinte. Eu vou escrever ela aqui direto em termos do meu sigma, né? Então vai ficar assim, sigma I, del I de F, que é o lado esquerdo, tá certo? Então esse cara aqui é o nosso, que a gente estava chamando de nabla, né? Nabla vetorial aqui. Esse cara vai ficar Mi0 C Rho menos J, tá certo? E aqui vai ficar menos 1 sobre C d
Eu já vou escrever isso aqui como d de x0, tá ok? Para a gente já juntar eventualmente com o resto das derivadas aqui. Então esse cara aqui é d del x0 de f. Tá? Só que o sigma, a gente sabe, a gente escreveu aqui, né? O sigma é E0 e I. Então, a gente vai botar explicitamente aqui. E0 e I del I aplicado em F vai ser igual, repito todo mundo mais uma vez aqui, C-ρ menos J menos del x0 F. Ok? Bom, eu vou passar esse termo com derivada temporal para a esquerda, porque você vê que ele parece fazer parte de um operador diferencial quadrivetorial. Certo? Aqui, a gente vai ter assim, ó, E0, EI, del I, F, mais, agora a gente tem del F, del x0. Ok? Tá. Espera um pouco. Então é isso. Espera só um segundo. Tá. Então, o erro que eu tinha feito na aula passada é o erro que eu comentei aqui de novo. Lembra que eu falei que tem duas soluções, né? Tanto faz a solução que você vai escolher, mas uma vai te dar uma versão invertida da outra, tá certo? Para a gente fazer de acordo com a anotação, para fazer de acordo com o que você vai encontrar nos livros, você tem que escolher o lambda igual a menos c, tá certo? Então aqui vai ficar menos c, aqui fica menos c, tá certo? Só que aqui tem cadê? Tem esse lambda que está multiplicando todo mundo aqui, tá vendo? Então, aqui vai ficar mais. Tá certo? Ok, isso aqui tem que botar o menos aqui, só para ficar condizente. Aqui fica mais, aqui fica mais, aqui fica mais, aqui fica mais, e aqui fica menos. Ok? Ok. Bom, dado essa correção, eu acabei de descobrir porque que eu tinha errado outra vez. Deixa eu ver se não tem mais nada que eu preciso fazer. Não. Ah, tem sim. Onde que tinha? Tinha mais algum lambda? Tinha esse lambda aqui, ó, tá vendo? Esse lambda aqui também vai ser menos C. Então, eu vou botar aqui mais, aí vai ficar aqui mais e aqui mais. Pronto, agora está certinho. Bom, feito isso, esse cara aqui vai ficar μ0 C-ρ mais J. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou multiplicar a expressão inteira por E0. Quando eu fizer, né, ao fazer isso, o que eu vou obter aqui do lado esquerdo? Vai ficar E0 ao quadrado, EI, del IF, menos E0, del 0F, tá certo? Esse cara aqui a gente sabe que vai ser igual a menos 1, e aqui do lado direito vai ficar simplesmente μ0 C-ρ E0 mais E0 J. Tá? Bom, esse cara aqui dá menos 1, eu tenho menos 1 aqui, o que sobra pra gente vai ser del F.
certo? Porque junta esse cara com esse cara aqui, dá simplesmente o nosso del F, né? Tem um sinal de menos aqui fora, e aqui eu vou ter Mi 0, aí vai ficar C Rho Epsilon 0, e aqui vai ficar menos EI JI, porque aqui vai ter o sigma tem um E, o E quadrado dá menos 1, tem esse sinal de menos aqui. Ok? Bom, mas aí a gente passa o sinal de menos para lá, vai ficar assim, del F vai ser igual a Mi 0, e aqui a gente vai ter menos C Rho Epsilon 0 mais EI JI. E o que é isso aqui, pessoal? Vamos dar um nome para esse cara aqui. Esse cara aqui é um quadrivetor, a gente vai chamar J, e esse quadrivetor vai ser assim, menos C Rho E0 mais EI JI, certo? Mas se eu pegar aqui esse J, né, e se eu fizer o produto interno com E0, o produto com E0 desses caras aqui vai dar 0, e o produto com E0 aqui vai dar menos 1. Então, esse cara aqui é C Rho. Então, esse cara aqui é um quadrivetor cuja primeira componente é dada por C vezes Rho. E, se eu pegar o produto de J com EI, esse cara vai dar JI. Tá certo? Então, o que apareceu do lado direito foi o quadrivetor corrente, que eu defino assim. Certo? Então, minhas equações de Maxwell, né, se reduziram a uma única equação dada por essa expressão aqui. Né? Ou seja, essa única equação é dada por del F igual a Mi0 J. Ok? Um detalhe. O que acontece se eu pego aqui E0 e boto um vetor aqui qualquer, tá certo? Pegar um V e boto o meu E0 aqui de novo. Então eu posso reescrever esse negócio assim. Isso aqui vai ser igual a E0, Vmi, Emi, E0. Certo? Quando for o E0 aqui, o que vai acontecer? E0 comuta com E0, vai para esse E0 aqui e fica negativo. Então vai ficar assim. V0, E0 com sinal de menos. Os caras espaciais, quando for aqui EI, o EI anticomuta com esse. Então ganha o sinal de menos, mas E0 ao quadrado ganha outro sinal de menos. Então fica positivo e aqui vai ficar VI, EI. Então está vendo que sanduichar um objeto com E0 dos dois lados faz uma inversão temporal aqui. Tá certo? Por isso que a gente estava obtendo o resultado errado aqui. Porque se eu pego agora o meu E, né, e boto o E0 aqui e o E0 aqui, como é que fica esse negócio? Lembra, o E vai ser assim, E0, EI, sigma I, E0, certo? E esse cara aqui vai sempre ser assim, E0, EI. Então esse cara anticomuta e esse cara vai ficar EI, sigma I. Não muda o sinal. Certo? Agora, se eu fizer E0, IB, E0, em relação ao B acontece a mesma coisa, mas como tem o I aqui, esse cara anticomuta com I. Então esse cara aqui vai ser menos IB. Certo? Então a escolha do sinal que aparece aqui está relacionado à escolha de pro futuro e para o passado. Certo? Você está fazendo uma inversão temporal. Então, como essas equações são simétricas em relação à inversão temporal, você pode fazer a definição de um jeito ou de outro, só que muda um sinal de menos em vários lugares, tá certo? Então é isso que estava causando a confusão da outra vez. Ok.
Mas isso significa que a gente chega nessa equação aqui, ó, certo? Então, vamos comparar a eletrodinâmica no referencial com a eletrodinâmica sem nenhuma escolha de referencial, de forma covariante, usando a álgebra de Clifford. Então, as 4 equações de Maxwell, todas as equações de Maxwell estão aqui, certo? Essas 4 equações, 2 vetoriais e 2 escalares, são equivalentes a essa única equação aqui. Qual é o grande diferencial que a álgebra de Clifford pode trazer para esse formalismo? É o seguinte: eu tenho uma equação desse jeito e eu posso simplesmente tentar encontrar a inversa desse operador aqui. Da mesma forma que a gente calcula a inversa do operador laplaciano, a gente pode calcular a inversa do del, certo? Bom, se eu conseguir fazer isso, eu resolvo uma equação assim. Esse cara vai ser μ0, del menos 1, J, certo? Essa aqui seria uma solução formal das equações de Maxwell, né, que você pode obter diretamente sem precisar introduzir o potencial vetor. Mas como o potencial vetor é extremamente importante em outras partes do formalismo, inclusive quando você for fazer o formalismo hamiltoniano, a gente vai introduzir ele aqui também e ver como é que ele se comporta nesse caso, certo? Pessoal, até aqui tudo bem? Só para a gente ver aqui um pouco o que está acontecendo, a gente tem que del é de rank 1, a gente sabe que F é de rank 2, tá certo? Sabemos aqui que o que é que seja o produto interno vai ser de rank, né? O produto interno é o produto que diminui o rank, então esse cara é rank 1, rank 2, o que diminui o rank é 2 menos 1, então vai ser rank 1. Tá certo? E o que aumenta o rank, a gente já vai ver como é que isso funciona, é rank 1 mais rank 2, então isso aqui vai ser rank 3. Certo? Então a gente pode pegar essa expressão aqui e separar em del.f mais del f igual a μ0j, tá certo? Só que esse cara aqui, ó, é rank 1, esse cara aqui é rank 3, e esse cara aqui é rank 1. Então eu posso igualar rank 1 com rank 1 e rank 3 com rank 3. Para não ter nenhum rank 3 no lado direito, isso diz para a gente que essa divergência de F vai ser igual a μ0j, tá certo? E esse externo de F é igual a 0, certo? Então veja, a gente não precisaria fazer essa divisão dessa equação em duas, tá? Mas a gente vai fazer ela porque quando vocês forem ver o formato vetorial, vocês vão ver que é nesse formato que vocês vão encontrar, tá? Se vocês chegarem a estudar eletromagnetismo no formalismo de formas diferenciais, vocês ainda vão ver isso de uma outra forma, ou seja, eu posso pegar esse cara, multiplicar pelo meu I, tá certo? F, certo? Só que o que acontece aqui? Isso aqui é I que multiplica del F mais F del, certo? Eu já vou explicar por que é mais e não menos, sobre 2. Mas o I, ele anticomuta com qualquer vetor, tá certo? Então esse cara vai ficar assim, menos, vai ficar, abre parênteses, menos del IF, certo? E aqui vai ficar mais IF ponto del, certo? E aqui sobre 2. Mas isso aqui, ó, se o produto externo é com mais, o produto interno é com menos. Então esse cara aqui vai ser menos divergente de IF, certo? Mas isso aqui é igual a 0. Então você veja, eu tenho uma equação divergente de F igual a J, e aqui eu tenho divergente de IF igual a 0, certo? Então, em termos de formas diferenciais, vocês vão ver que o IF é o que a gente chama de dual ou F estrela, tá certo? Lembra, a gente viu que essa estrela é a ação do Levi-Tivita.
Então você tem, né, no formato tensorial, isso aqui fica assim. Você tem o F mini, né? E você tem o F estrela mi ni, que vai ser igual a Levitivita mini alfa beta, que a gente já explicou, F alfa beta. Ok? Bom, olha que interessante. Lembra, as componentes tempo e espaço são é o campo elétrico, né? Quando a gente viu, quando a gente escreveu aqui o nosso F, a gente tem assim, F vai ser E menos IB, tá certo? Esse cara aqui é o cara que tem as componentes E0 e I, e esse cara aqui é o que tem as componentes EI, EJ, certo? Então esse cara aqui é tempo, espaço, e esse cara aqui é espaço, espaço, né? Agora olha que interessante, se eu pego o meu F estrela, componente tempo, espaço, por exemplo, 0, 1, ele vai ser assim, ó, Levitivita, 0, 1, alfa, beta, F, alfa, beta. Certo? Mas a gente sabe que o Levitivita é totalmente antissimétrico. Então, se já tem 0 e 1 aqui, aqui só pode ser 2 e 3. Né? Então, como esse cara aqui é antissimétrico, então a gente pode, por exemplo, escolher 2 e 3 aqui, ou 3 e 2, tanto faz. Isso só vai dizer pra gente que esse negócio vai ser igual a F 2, 3, mais F menos F 3, 2, que é igual a 2 vezes F 2, 3. Mas o F 2, 3 é espaço e espaço. Então você vê que o símbolo de Levitivita, ele está transformando aqui o que era campo elétrico no campo magnético. Ou seja, esse cara aqui seria componente do campo elétrico, se eu estivesse pegando o próprio F, mas se eu pego o dual do F, esse cara aqui é o 2, 3 do F original, que é campo magnético. Tá certo? Mas se você quiser olhar isso do ponto de vista da multiplicação por I, é mais simples ainda. I vezes F nada mais é do que I E menos mais, né, porque vai ficar o I quadrado, B. Então trocou aqui o comportamento, tá vendo? No nosso F original, a gente tem o E e B. Agora, quando a gente multiplica o I aqui, a gente tem o IE mais B. Tá certo? Então, essa ação de multiplicar, de pegar o produto Levitivita, como a gente já tinha visto antes, é a mesma coisa que a gente multiplicar por I, tá certo? Só que é muito mais simples de entender o que está acontecendo, eu, pelo menos na minha opinião, usando a álgebra de Clifford, do que usando o formalismo vetorial ou tensorial, que você vai fazer as coisas em termos das componentes, tá certo? Então, você pode reduzir essa equação aqui a um divergente de F, e mais um divergente do F estrela igual a zero, tá certo? Mas é mais conveniente escrevê-la de uma vez só em termos do produto de Clifford, tá certo? O que não é possível quando você usa o formalismo de formas diferenciais. Bom, agora, uma coisa que a gente viu aqui, que a gente precisa entender melhor, é o significado do ponto e da cunha quando você estiver trabalhando com objetos mais complicados do que vetores. Tá certo? A gente viu isso no caso dos sigmas, a gente definiu lá atrás, está tudo bonitinho, mas agora aqui a gente tem um produto interno entre um vetor e um bivetor e o produto externo entre um vetor e um bivetor. Ok? Bom, vamos analisar isso. Então, vou pegar um exemplo aqui. O que acontece se eu pego esse seguinte produto? Eu pego esse vetor e esse bivetor. E1, E2. Certo? Esse cara, ele anticomuta com esse e com esse. Então, se eu passar o E0 para cá, muda o sinal duas vezes, então isso aqui vai ser E1, E2, E0. Certo? Mas isso diz para a gente que E0, E1, E2, aí eu passo para cá, menos E1, E2, E0,
é igual a 0. Certo? Eu só passei o lado direito para o lado esquerdo, botei um sinal de menos e eu posso dividir por 2 aqui. Ó. Certo? Então você vê que o produto que eu faço antissimétrico, ele não me gera um trivetor. Então eu estou pegando um vetor com um bivetor, mas o produto antissimétrico ele não gera um trivetor. Ele está dando 0 para a gente aqui. Certo? Se eu quiser um trivetor, eu preciso botar mais aqui. Então se eu pegar, por exemplo, E0, E1, E2, mais E1, E2, E0, sobre 2, agora é fácil. Eu sei que esse cara é anticomútil, ele posso trazer para cá. Esse cara vai ser E0, E1, E2. Tá certo? Por isso, vocês podem ver que não tem nada de especial aqui em relação a 0, 1 e 2. Eu podia ter pego 3, 2 e 1, tanto faz. O fato dele anticomutar com 2 elementos é sempre o mesmo, tá certo? A gente não está usando nenhum quadrado aqui de um elemento de base, então não faz diferença tempo e espaço. Então essa lógica aqui, ó, ela vale sempre, tá certo? Ou seja, quando eu tiver um vetor e eu quiser fazer um produto de aumentar o rank com um bivetor W, esse cara tem que ser V. Então, esse cara tem que ser rank 1 e esse cara tem que ser rank 2. Então, o produto cunha para o rank 1 com o rank 2 vai ser VW mais WV sobre 2. Isso em contraste com a mesma coisa se fosse rank 1, rank 1. Então, se fosse V, rank 1, cunha, U, rank 1, a gente viu lá atrás que esse cara tinha que ser VU menos UV sobre 2. Tá certo? Então, isso define o cunha para os casos que a gente está usando agora, tá certo? Vamos ver. É fácil esperar que isso aí vai acontecer o oposto para o produto que diminui o rank, mas vamos checar aqui direitinho. Então, a gente, para olhar o que estava acontecendo, a gente sabe que para a gente gerar um elemento de rank maior, a gente precisava de 3 caras diferentes. Para a gente gerar um produto interno, ou seja, um produto que diminui o rank, a gente precisa que esse vetor coincida com um dos dois aqui. Certo? Então, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Então, vou pegar o exemplo E1, E1, E2. Bom, esse cara, ele comuta com ele mesmo. Então, não muda de sinal. E quando passa pelo E2, ele muda de sinal uma vez. Então, vai ficar menos E1, E2, E1. Tá certo? Então, o que a gente está mostrando aqui é que se eu jogo esse cara para cá, vai ficar assim. E1, E1, E2, mais E1, E2, E1 sobre 2 igual a 0. Mas era o que a gente queria, tá vendo? Esse cara aqui, ó, positivo, ele aumenta o rank. Então a gente não quer que dê uma coisa diferente de 0 ali, quando a gente pegar um termo que coincide. Né? Um conjunto de vetores que tem uma coincidência entre o vetor e um elemento do bivetor, tá certo? Porque se não fosse 0, seria uma coisa de um cara do tipo um vetor de rank 1, né? Que seria o oposto do que eu quero que aconteça aqui. Então, para eu definir um produto desse que não é 0, eu preciso mudar o sinal aqui e botar menos. Então vai ficar assim, E1, E1, E2, menos E1, E2, E1 sobre 2. É fácil ver, esse cara comuta uma vez com esse, E1 com E1 quadrado dá 1, e aqui E1 quadrado dá 1, então esse cara aqui é E2. Certo? Portanto, a gente define que V ponto W, onde esse cara é rank 1 e esse cara é rank 2, vai ser definido como VW menos WV sobre 2. Tá certo? E em geral, pessoal, o sinal aqui, ó, que vai aparecer aqui, é justamente a diferença dos ranks, tá bom? Então, como é que fica? Dá para fazer uma regra geral? Não vou fazer regra geral, não. Então, se eu fosse fazer agora um V externo, um T, que seria um trivetor,
Então, esse cara aqui vai voltar o sinal de antes, ou seja, quando você vai mudando o rank do elemento da direita, o sinal vai mudando toda vez que você aumenta 1 no rank, tá certo? Então, esse cara aqui vai ficar V, T menos TV sobre 2, tá certo? E V escalar T vai ser VT mais TV sobre 2. Ok? Eu sei que é um pouquinho, talvez, confuso a primeira vez que vocês veem isso aqui, mas se a gente fosse fazer essas mesmas contas usando vetores e componentes, vocês vão ver que as coisas vão ficar bastante mais complicadas, tá? Então, isso aqui introduz um conceito novo, mas que acaba por simplificar as contas mais para frente, tá bom? Bom, então, a gente voltando para del F igual a μ0j. Então a gente volta para essa equação aqui. Agora a gente sabe que esse cara é o antissimétrico, vai dar então a combinação de um vetor com bivetor, que vai dar um vetor normal. Então esse cara aqui vai ser μ0j, tá certo? Enquanto essa expressão aqui, essa vai ser a simétrica, ou seja, essa é a simétrica e essa é antissimétrica, e esse negócio aqui vai ser igual a 0. Ok? E volta à conclusão que a gente tinha mostrado aqui. Tá vendo que a gente usou o simétrico para fazer esse produto aqui. Tá? Bom, como é que a gente faz, né? Pensando no eletromagnetismo, no formalismo normal, a gente tem essas duas expressões aqui. Como é que ficam essas expressões em termos de componentes? Para a gente voltar um pouco ao que vocês talvez já tenham visto antes. Como é que fica del.f? Então a gente sabe que isso aqui é del.f menos f del sobre 2, certo? O que significa esse pontinho aqui? É que esse operador diferencial está atuando aqui. Vamos escrever isso explicitamente para vocês terem uma visão mais concreta do que está acontecendo. Então, esse cara aqui vai ser mi, ni, del mi, e alfa, e beta, del mi, f alfa beta. Alguma dúvida em relação a isso? Né? Esse cara aqui é um bivetor qualquer, então eu escrevo ele com essa base, certo? E esse cara aqui é um operador diferencial. A ordem está aqui, o del à esquerda e o bivetor à direita. Eu vou ter agora aqui 1/2 menos 1/2 da mesma coisa, só que tem que estar o bivetor à esquerda, tá? E o vetor à direita. Okay? Mas esse cara continua sendo assim. Ok? Isso aqui está claro? Agora, a gente não precisa desse sinal aqui. Por que a gente não precisa desse cara? Porque esse tensor é antissimétrico. Significa que alfa beta é igual a f beta alfa. Tá certo? E por que isso faz com que a gente não precise? Pensa que eu vou fazer esse cara aqui. Alfa, e beta, f, alfa, beta. Isso aqui pode ser escrito como o produto interno mais o produto externo. Então vai ficar e ponto alfa, e beta, f alfa, beta, mais e alfa, e beta, f alfa, beta. Mas esse cara aqui é antissimétrico. Se ele é antissimétrico, então eu posso trocar a posição, só que esse cara é simétrico. Se esse troca de posição, muda de sinal, mas esse troca de posição não muda de sinal. Então eu mostro que isso é igual a menos isso. Certo? Então esse termo tem que ser 0.
Em geral, se você contrai um tensor antissimétrico com um tensor simétrico, você obtém zero, certo? Isso está claro para vocês? E aqui não, aqui sobrevive porque é um tensor antissimétrico com um tensor antissimétrico, tá? Então, se eu tenho um tensor antissimétrico com um tensor antissimétrico, o que vai acontecer é que esse cara aqui não tem nenhuma simplificação, tá? Mas que eu tenho que esse produto de simplesmente o produto de E-alfa com E-beta é igual ao produto externo de alfa com beta de F-mini. Por isso eu posso simplificar aquela expressão, tá? Dito isso, e posso escrever o quê? Vai ficar 1/2 de E, Mi, E, alfa, E, beta, del Mi, F, alfa, beta, menos 1/2, botar 1 aqui, menos E, alfa, E, beta, E, Mi, certo? Del Mi, F, alfa, beta. Ok? Bom, mas aí eu posso fazer o seguinte. 1/2 aqui. Eu vou escrever esse cara aqui, ó. Eu vou trocar, eu vou escrever ele como sendo o produto interno, tá certo? E vou trocar aqui os dois pedaços. Eu vou escrever isso explicitamente. Mi, E alfa, E beta, del Mi, F alfa, beta, menos E alfa. Aí esse cara eu vou escrever como sendo o seguinte. Esse cara vai ser igual a E, Mi, E beta, mais... peraí. Esse cara tem que ser menos esse, mais 2 vezes E Mi, E beta. Certo? E aqui eu boto um colchete. E aqui eu boto F alfa beta. Aqui, pessoal, o que eu usei? E Mi, E, deixa eu ver aqui, eu estou fazendo E beta, é igual a E Mi, E beta, mais E beta, E Mi, sobre 2. Eu passo 2 para cá, e vai ficar assim. E Mi, E beta, vai ser igual a menos E beta, E Mi, mais 2 vezes E Mi, E beta. Certo? Foi o que eu usei aqui, tá vendo? Menos E Mi, E beta. Peraí, se eu troquei. Ok. Como é que fica esse negócio? E Mi, E alfa, E beta, del Mi, F alfa, beta, menos E alfa. Bom, esse termo aqui, ó, vai ficar como? Esse cara aqui é eta mi beta, tá certo? É simplesmente o produto interno. E eu vou ter esse mais aqui, vai ficar E mi, E beta, del mi, F alfa, beta, que foi esse menos com esse menos, E alfa, mi, E beta, F alfa, beta, que é esse cara aqui, faltou aqui o del. Ok? Agora eu tenho esse menos com esse cara aqui, vai ficar menos E alfa, tem um 2 aqui, e vai ficar assim. Esse mi com esse beta vai ficar del mi, F, mi, beta. E, peraí que tá... Não, eu fiz errado. Ah, tá, tem que sobrar. Eu estou contraindo o Mi com beta, então Mi com beta, e tem que sobrar o alfa. Ok? Então, ó, esse eta aqui vai fazer esse Mi com beta aqui. Ah, o beta está do lado direito. Alfa. E aqui.
Isso aqui está claro, pessoal? Lembra, a métrica ela pode ser subir e descer o índice. Então, eu estou pegando esse beta aqui, está subindo e ficando igual a mi. Só isso aqui, tá? Nada demais. Então, é tipo uma divergência desse tensor aqui. E esse alfa sobra aqui e tem um fator de menos 2. Parece um negócio complicado, mas é porque a primeira vez que a gente faz, tem que fazer todos os passos para vocês acreditarem, depois a gente pode acelerar um pouco mais, tá? Bom, então esse cara aqui vai ficar meio, né? E aqui continua, esse aqui eu repito novamente, porque eu quero, na verdade, jogar ele fora. Vocês já vão ver como. Alfa e beta, del mi, f alfa beta. Aí sobra esse pedaço aqui, mais E alfa, E mi, E beta, del mi, F alfa beta, esse nada aqui muda. E esse aqui fica bem simples, fica menos 2 E alfa, del mi, F alfa mi, certo? E fecha aqui. Bom, mas ainda tem essa bagunça aqui, né? Tá vendo? Eu tenho aqui o meu beta e beta. Aqui eu tenho mi alfa e aqui eu tenho alfa mi, tá certo? E eu tenho um sinal de mais nos dois aqui. Então, como é que esse cara aqui junta com esse cara aqui e dá um produto interno, tá certo? Tá vendo? Eu boto isso aqui tudo em evidência. Esse cara aqui eu boto em evidência junto com esse cara aqui, certo? Como é que vai ficar? Deixa eu só ver se eu não errei o sinal. Esse cara tem que ser menos. Por que tem que ser menos? Porque eu estou fazendo o produto interno. Então tem que ser menos, tá certo. Esse cara está aqui. Vai ficar assim. 1/2 de. Aí, esse cara mais esse cara aqui vai ficar assim. E, mi, e alfa. Mais E alfa, E mi, tá certo? E eu boto aqui o resto, que é o E beta, del mi, F. Alfa beta, menos 2 vezes E alfa, del mi, F alfa, mi. Ok? Mas isso aqui eu posso dividir por 2 e multiplicar por 2. Isso aqui é o produto interno, tá certo? Isso aqui dá eta. Então, isso aqui vai ser meio, né? Então, esse cara vai ficar assim. Eta, mi, alfa, E beta, del mi, F, alfa beta, menos 2 vezes. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou deixar assim, isso. E alfa, del mi, alfa, mi. Ok? Mas olha, agora o meu mi está contraindo, esse meu eta está contraindo o mi com alfa, certo? Então eu estou contraindo com o primeiro índice, não com o segundo índice, tá? Então vai ficar assim, 1/2 de E beta, del mi, F, mi beta, tá certo? Tem um 2 aqui, menos 2 E alfa, del mi, F, alfa, mi. Tá? Bom, mas a gente sabe que esse cara é antissimétrico. E a gente também está vendo que esses índices aqui são mudos, tá vendo? Esse índice aqui e esse índice alfa aqui são iguais. Eu posso trocar esse aqui para alfa. Tanto faz, ok? E além disso, esse cara é antissimétrico. Se eu trocar a posição do mi com alfa, eu ganho um fator de menos. Então vai ficar assim, 1/2 de 2 E alfa, del mi, F mi alfa. Só que se eu botar o sinal de menos aqui, vai ficar mais 2 E mi, del mi, F. Aí eu troquei o mi para cá e a alfa para cá. Então eu obtenho a mesma expressão. Isso aqui vai ficar, né, 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. 2 vezes E alfa, del mi, F mi alfa. Então tenho aqui, ó, como se fosse uma divergência do campo antissimétrico.
Tá vendo? Quando eu estou contraindo um vetor aqui, ó, uma componente com uma componente, como se eu tivesse o divergente, assim como eu tenho, né? Quando vocês calculam lá no cálculo 2, vocês calculam o divergente de um cara, como é que fica? Você tem que divergente do campo E nada mais é do que del I EI, tá certo? Só que vocês não têm a noção de uma divergência generalizada quando você está pegando a divergência de um tensor mais complicado. Nesse caso, é a divergência de um tensor. A divergência do tensor vai sobrar um índice nela, que é esse último cara aqui, ó, certo? Se eu olho para os dois lados, o que eu vou ter? Né? Eu já tinha aqui. Se eu pego para o lado direito, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, 2 vezes, eu acho que faltou um 2 aqui, pessoal. Onde que faltou o 2? Não, faltou 2 não. Tá certinho, tem só esse 2 aqui. Por que eu acho que faltou o 2? Oi? Aqui, isso, aqui faltam 2. Mas não era isso. Tá, bom, depois eu checo se está faltando, mas acho que não está não. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 vezes E alfa, del mi, F. Eu fiz com o mi aqui, alfa aqui. Isso aqui, pessoal, é mi zero, que é, né, a constante de eletromagnetismo. E eu tenho esse cara aqui, ó. Só que esse cara é o quê? É E alfa, J alfa. Tá certo? Ok. Por isso que eu tô achando que tem um 2. Bom, se eu pego o produto interno desse cara aqui com um E beta qualquer, eu vou obter 2 vezes del mi F mi alfa igual a mi zero J alfa. Que é a equação, a menos desse 2 aqui, expressa em termos só de componentes, tá certo? Só da parte vetorial. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Esse cara tá certo, tem então um fator de 2 ali, eu troco. Eu vou checar depois, pessoal, por que tem esse fator de 2 aqui. Eu acho que tem uma definição que eu esqueci de um fator de 2, tá? Mas, bom, isso é irrelevante. Basicamente, o que a gente tem é que essa aqui, do ponto de vista de componentes, é aquela equação, né? Aí tem um 2 aqui que a gente tem que botar a interrogação, onde está diferente alguma definição diferente, tá? E a gente tem essa equação aqui, ou seja, a divergência desse cara aqui vai ser dado pelo Jmi. Okay? Similarmente, se a gente fizer uma conta para esse cara, certo? A gente vai encontrar del mi f alfa beta mais del. Depois eu vou fazer isso aqui com detalhes para vocês, mas vai ficar assim. Esse cara aqui igual a zero vai ser del mi f alfa beta mais del mi f del beta mi alfa mais del alfa f beta mi igual a zero. Ok? Deixa eu só ver se eu fiz direitinho. Ó, essa expressão, se eu troco o mi com alfa, tá aqui, aqui muda de sinal, e mi com alfa, peraí, será que eu errei o sinal? Peraí. Mi com alfa, esse cara tem que ser
Peraí. O Mi andou para cá. O beta para cá, o Mi para cá e o alfa para cá, tá certo. Então, por que eu estou achando que o sinal está errado? Me dá um segundo, pessoal. Tem alguma coisa errada aqui. Vou escrever usando o símbolo Levitivita, que fica mais simples, tá? Então, a gente vai encontrar del Mi, F, alfa, beta, e Mi, alfa, beta, gama, igual a zero. Tá certo? Seria basicamente tipo o rotacional da expressão igual a zero, ao invés de ter o divergente dela igual à corrente, certo? Bom, e agora? Como é que a gente resolve essa expressão aí? Será que tem alguma maneira da gente resolver esse segundo conjunto de equações de Maxwell analiticamente? Vocês já viram isso? Vocês já viram eletro? 1 e 2, né? Em eletro 2, como é que vocês resolvem esse problema? Como é que vocês resolvem as equações de Maxwell homogêneas? Alguém lembra? O que está faltando do eletromagnetismo aqui que vocês já viram lá e ainda não viram aparecer aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui. Já que vocês não lembram, né, eu tenho essas equações homogêneas aqui, que vai ser divergente de B igual a zero, certo? E você tem rotacional de E igual a menos dB dt. E aí, como é que vocês viram a resolução dessas duas equações aqui? Vocês não lembram? Não é eletrostática, né? Eletrostática isso aqui é igual a zero. E aí, como é que a gente resolve isso, cara, aqui, ó? Rotacional de E igual a zero. Vocês viram as equações de Maxwell em eletro 2? Assim, elas completas? Viram propagação de onda, essas coisas? Né? Lá na eletrostática, vocês devem ter visto que, nesse caso, E pode ser escrito como menos gradiente de um potencial. E na magnetostática, para esse cara que ser igual a zero, você escreve que B é igual a um rotacional de um potencial vetor. Tá certo? Então, vocês vejam que a gente consegue reduzir as equações de Maxwell para um potencial escalar e um potencial vetorial. Tá certo? Então, basicamente, as equações homogêneas estão dizendo para a gente que tem menos grau de liberdade do que aparenta ter. Tá certo? Ou seja, você pode reescrever esse objeto mais complicado, que é o seu F, você pode escrever em termos de uma outra coisa aqui, de forma que quando eu calcular esse cara igual a zero, isso aqui vai ser satisfeito identicamente, vai ser uma identidade. Da mesma forma que, né, veja, para eu satisfazer essa equação aqui com com gradiente de V, é uma identidade. O rotacional de qualquer gradiente é zero, contanto que esse cara não tenha nenhuma singularidade, nada esquisito, né? Contanto que as derivadas parciais comutem nesse potencial, eu resolvo essa equação identicamente, por restringir o campo elétrico para um campo vetorial que vem de um gradiente puro, tá certo? Então, aqui a ideia é a mesma. Será que eu consigo escrever F como sendo alguma coisa, de forma que quando eu calcule esse rotacional aqui, ele seja zero identicamente? Só que aqui a gente viu a coisa de forma tridimensional, então fica meio complicado, tem que botar um potencial escalar, um potencial vetorial. Se a gente fizer direto quadridimensional agora, que seria justamente
como é que diz? O objetivo desse curso é você ver a coisa covariante do ponto de vista da relatividade restrita, você vê que esse cara aparece naturalmente como um quadrivetor, e não mais um escalar e um vetor tridimensional, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer a seguinte conta. O que acontece quando a gente calcula o rotacional do rotacional de um certo campo vetorial A? Né? Só que, veja, vocês viram isso, o paralelo a esse cara aqui seria esse rotacional aqui que vocês estão acostumados, né? O rotacional do rotacional de V, certo? Desculpa. Por incrível que pareça, essa conta aqui, ela está associada à conta do divergente do rotacional de V. Quanto é que é isso aqui? Quanto é que é o divergente de um rotacional? Ninguém lembra? É zero. Certo? Bom, aqui a gente vai ver uma coisa similar. Okay? Por quê? Porque o rotacional ele tem aquela propriedade esquisita. Ele, na verdade, deveria ser um produto externo que aumenta o rank. Mas a gente usa o símbolo de Levi-Civita para trazer o rank para baixo. Então, o produto interno aqui, na verdade, ele tem um papel de produto externo. Isso aqui é um volume, tá certo? Isso aqui não é um escalar, isso aqui é um volume. E esse volume aqui é igual a zero, tá certo? Aqui é a mesma coisa, eu estou aumentando o rank duas vezes. Aqui eu também estou aumentando o rank duas vezes, mas o símbolo de Levi-Civita está me impedindo de ver isso, tá certo? Parece que eu estou fazendo tipo um produto interno que diminui o rank de um produto que aumenta o rank, mas não é verdade, ok? Isso vai ser mais claro quando a gente olhar para cá. Bom, como é que a gente faz isso? Vamos calcular, usar essa parte do quadro que a gente vai precisar de espaço. Então a gente quer calcular produto externo do produto externo de A, certo? Bom, esse negócio vai ficar assim, 1/2 do produto externo de del A menos A del. Ok? A gente já viu o que significa isso, né? Esse cara aqui nada mais é do que A ponto, del ponto, nada mais é, pessoal, do que a derivada atua no A, mas a base fica na direita. Tá certo? Enquanto esse cara aqui é a base na esquerda e a derivada atuando no mesmo objeto. Certo? Bom, sabendo disso, a gente pode continuar nossa conta aqui e vai ficar assim, 1/4 de... A gente acabou de fazer a conta mostrando que o produto externo de um bivetor não é antissimétrico, é simétrico. Então aqui vai aparecer um produto simétrico. Vai ficar assim, del A menos A ponto del, ponto, certo? Menos, quer dizer, mais del A ponto menos A ponto, ponto, del, del. Ok? Bom, como é que fica esse negócio, pessoal? Vai ficar 1/4. Aqui vai ficar del 2A, a gente já vai estudar o que significa esse negócio aqui, menos del A ponto, del ponto, mais del A ponto, del ponto, menos A ponto, ponto, del 2. Certo? Esse elemento é igual a esse cara aqui, por mais que seja complicado, sobram esses dois aqui. Quem é del 2? É mi, ni, del mi, del ni. Se nós estamos sob a hipótese de que essas funções são todas bem comportadas, então as derivadas parciais comutam. Se as derivadas parciais comutam, esse cara aqui é simétrico e, portanto, aqui só sobrevive o produto simétrico.
Mas isso aqui é eta mini del mi del ni. Mas isso a gente definiu lá atrás, é o D'Alembertiano, né? Que nada mais é do que 1 sobre C2 del ddt2 menos mais Laplaciano. Né? A gente tinha definido lá atrás. É o operador D'Alembertiano. Mas então eu tenho o D'Alembertiano atuando em A e eu tenho mais esse cara esquisito aqui. Como é que fica esse cara? Esse cara é assim, ó. A, 2 pontos, del. Isso aqui nada mais vai ser do que, eu mostrei para vocês, é del mi, del ni, A, ni, mi. Certo? O operador, quando está pela direita, a base fica na direita, mas é claro que o operador continua atuando no A. Certo? Bom, mas isso aqui vai ficar como, pessoal? Aqui, a simetria da derivada parcial continua fazendo o mesmo efeito. É simétrico, com uma coisa que tem um pedaço simétrico e antissimétrico, sobra só a parte simétrica. Só que a parte simétrica é escalar, então vem para cá, fica eta mini del mi del ni A. Mas isso aqui é D'Alembertiano de A. Então eu tenho D'Alembertiano de A menos D'Alembertiano de A. Então isso aqui é igual a zero. Ou seja, rotacional do A é igual a zero. Se vocês, eu posso passar como exercício para vocês verem como que essa álgebra é poderosa para fazer isso, ou seja, mostrar aqui del mi de del mi a ni menos del ni a mi, aqui botar um alfa, né? O equivalente em termos de notação seria você mostrar que isso aqui é igual a zero se eu pegar a parte totalmente antissimétrica desse cara aqui. Então eu tenho que pegar esse tensor, fazer todas as combinações antissimétricas de alfa, mi e ni e mostrar que isso vai ser igual a zero. Isso é razoavelmente fácil porque como essas combinações são totalmente antissimétricas, então basicamente o mi e o alfa eles vão estar antissimetrizados na frente de um campo. Só que se essas derivadas comutam, então a parte antissimétrica é zero. Então isso aqui tem que ser zero, tá certo? Mas é só para mostrar para vocês que essas contas aqui, que do ponto de vista das componentes vão virando uns monstrengos, ficam... Bom, depois que você se acostuma com a o primeiro talvez choque de fazer essas contas de comutador, fica muito mais fácil fazer assim, tá certo? Compacta muito mais as expressões e a geometria do que está acontecendo às vezes fica bem mais evidente, certo? Bom, eu acho que acabou o nosso tempo, né? Passei 3 minutos, na verdade. Mas, bom, então o que a gente está vendo aqui, pessoal, é que fazendo essa escolha, né, eu posso dizer, então, que o meu F é um bivetor, mas é um bivetor que pode ser calculado assim, ó. Certo? Da mesma forma que lá atrás no eletromagnetismo vocês aprenderam isso aqui, ó. Só que aquela lá é a forma covariante de você definir o seu campo de Faraday, né, o seu tensor de Faraday, em termos do potencial vetor. E isso já satisfaz parte das equações de Maxwell automaticamente para você, né? Como eu tinha escrito aqui e apaguei, as equações de Maxwell vão ter um pedaço que é o divergente, de F igual a mi J, e rotacional de F igual a zero. Então, essa parte das equações fica satisfeita analiticamente ou identicamente, e aí falta resolver essa aqui, certo? Bom, e a gente continua na próxima aula, a gente encontra essas equações e depois a gente vai encontrar uma função de Green para elas, para a gente estudar os potenciais avançados e retardados, que eu imagino que vocês já tenham visto em Eletro 2, mas a gente vai rever eles aqui do ponto de vista covariante, certo?